irmãos. Prazer para mim estar aqui e eu tenho que falar sobre um tema que eu acho que todo mundo alguma vez ficou ansioso. Alguma vez você já ficou preocupado, você já lidou com essa falta de controle na sua vida, de você não saber o que vai acontecer. Agora, poucas vezes nós cristãos sabemos como lidar com a palavra de Deus, com essa preocupação ou com essa ansiedade. Temos visto nessa série de mensagens sobre a alegria e sobre a ira também. E hoje a minha preocupação tem a ver com a ansiedade de novo, era tratar sobre esse tema, justamente por quê? Porque é uma coisa que trabalha muito no meu coração, desde que eu vim para o Brasil. E hoje a gente vai continuar trabalhando com a ansiedade, que é uma coisa que acontece na sua vida, acontece na minha. Mas o que a palavra de Deus fala sobre a ansiedade? É comum o cristão ficar ansioso? É normal a gente ficar preocupado? Sim. Porque nós, como seres humanos, somos limitados e nós não temos a capacidade de saber o que vai acontecer. Mas uma coisa que eu estava pensando agora, quando estava sentado ali, o que a gente cantou? O que a gente estava falando? O que a gente estava pensando? Quando a gente ouvia as músicas daqui da frente. A primeira música: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Será que sou feliz com Jesus nesse momento de aflição, nesse momento de preocupação? Será que eu sou feliz quando estou passando por momentos de dificuldade que me deixam ansioso e não me deixam saber o que vai acontecer quando eu não tenho esse controle? Vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria, tá bom? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, porque temos essa belíssima oportunidade, Senhor, de estar estudando a Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a entender e, por sobre todas as coisas, a colocar na prática, Senhor. Que a gente saiba como lidar com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação. Que podamos sair daqui, Senhor, abençoados pela Tua Palavra. Em nome de Cristo, amado Jesus. Amém. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é quem está falando no momento de dificuldade. Ele estava preso, e ele estava falando para os filipenses não ficarem ansiosos, não ficarem preocupados. Mas a palavra que Paulo estava falando era a seguinte: ele estava falando assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Irmãos, quando Paulo está falando por coisa alguma, ele está falando por nada. Não fique ansioso, não fique preocupado por nada, porque o Senhor sabe o que vocês estão passando, as dificuldades e momentos que você está passando na sua vida. Mas o apóstolo Paulo fala assim, mas ao contrário disso, em todas as coisas que você faz, em tudo, em todas as suas preocupações, por meio da oração e da súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. O apóstolo Paulo fala para a gente orar no meio da provação, no meio da dificuldade. Mas orar como? Orar suplicando. A súplica é uma maneira da gente se humilhar, é uma maneira da gente entender que a gente não consegue lidar com uma preocupação ou com uma ansiedade. Eu não consigo lidar com essa situação que estou passando na minha vida.
então eu devo de orar. Mas como deve ser essa oração? Essa oração deve ser assim, por meio de súplica, mas tem uma coisa, e com ação de graças. Quando nos Estados Unidos, o pessoal lá festeja o dia de ação de graças, é mais ou menos no final do ano. Quando eles lembram de todas as coisas que o Senhor tem feito, desde o começo do ano até esse momento, agradecendo por cada bênção que eles têm recebido até esse dia. É o famoso dia de ação de graças. O que Paulo está falando aí, o que eu estou usando como exemplo é o seguinte: a gente tem que lembrar todos os dias, quando a gente vai orar, quando você está no meio da provação, no meio da dificuldade, você tem que orar, lembrando todas as bênçãos que o Senhor já tem feito na sua vida. Todas as vezes que você se humilhou, todas as vezes que você suplicou diante de Deus, e as vezes que o Senhor respondeu. E o Senhor sempre responde. Mas por que deve ser com súplica? Porque a súplica é com humildade, sabendo que não fui eu quem trouxe a resposta para essa oração. A resposta sempre vem do Senhor. A ação de graças deve ser lembrar tudo o que o Senhor já tem feito até agora. Hoje, qual está sendo a sua preocupação? Hoje, qual está sendo a dificuldade que você está vivendo? A gente reconhece que o Senhor é nosso Deus, mas será que eu apresento diante desse Senhor, meu Deus, essa aprovação que estou passando? E quando apresento para Deus, deve ser com humildade, independência com Deus. Devo pedir misericórdia diante de Deus, agradecendo a Deus por tudo, e com atitude de reverência, fazendo nossos pedidos ao Senhor, relembrando que tudo que acontece e que ocorre na nossa vida, ocorre por vontade de Deus. Algumas vezes na nossa vida temos situações que sugam a nossa alegria. Momentos em que nós queremos ter o controle, mas sabemos que a nossa atitude não vai mudar nada. Se eu faço alguma coisa, ela não vai mudar porque eu não tenho o controle da circunstância. O ser humano, ele anda pela vida sempre querendo sentir que está no controle. Tarde ou cedo se apresentam situações nas quais você, como eu, perderemos o controle. Mas olha o versículo 7, Filipenses 4, fala assim, que a gente fazendo a nossa súplica e lembrando de tudo que o Senhor já tem feito, com ação de graça, fazendo nossos pedidos a Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A palavra de Deus ela está falando assim: a palavra de Deus está falando assim, está falando que em Cristo Jesus nós temos a paz aqui e aqui. A palavra psique no grego significa corpo, todo o nosso ser, e ela envolve o meu coração e a minha mente. Quando temos momentos e circunstâncias em que não sabemos como lidar com os problemas, você precisa lembrar quem é seu Senhor. É fácil a gente reconhecer a Deus de boca para fora, é fácil reconhecer a gente aqui na igreja quem é Deus, mas quando você está no momento da ansiedade, de preocupação, será que a sua confiança, a sua fortaleza está no Senhor? Vamos voltar para Salmos 46, 10. Salmo 46, 10. Deus deve ter o controle de nossa vida. Salmo 46, 10. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Salmo capítulo 46, versículo 10 fala assim: é o Senhor que está falando
meio de Davi. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Pessoal, parem de lutar. Essa palavra, parem de lutar, essa frase não está se referindo a você. Deixe o que você está fazendo, deixe tu abrir mão de tudo e deixe que vai cair as coisas, vai cair as bênçãos para você. Não, está falando, se tem algum momento, circunstância, ansiedade, preocupação ou medo com o qual você está lidando na sua vida, deixa de tentar com a sua própria força. Porque a sua própria força não está te levando, não está levando você a nenhum lugar. A sua própria força vai fazer que você fique preocupado, que você fique ansioso. Porque às vezes que o ser humano tenta viver a sua vida por meio do seu próprio esforço, ele faz besteira. O Senhor está falando aqui, você fala que eu sou o Senhor. Você fala que eu sou seu Deus. Mas por que você não para de lutar? Você quer me conhecer? Você quer saber quem é o Senhor? Você quer saber realmente o que eu posso fazer? Fala o Senhor. Pare de lutar. E veja que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele é a nossa fortaleza. A gente fala tanto que no meio das tribulações, das aflições, dos medos, preocupações, ansiedade, é o Senhor a minha fortaleza. Mas será que o seu coração está falando aquilo? Será que o meu coração fala isso de verdade? Será que eu deixo de lutar com o meu próprio esforço? Será que eu procuro a minha fortaleza? Eu suplico, lembrando de tudo que o Senhor tem feito até agora? Eu me humilho diante de Deus? Fica atento que Deus não está pedindo para o povo deixar de cumprir com as suas responsabilidades. O Senhor está ordenando para o povo que deixem de lutar com as suas próprias forças e que deviam de começar a colocar sua esperança e confiança no Senhor. E o salmista acaba falando que o Senhor é uma torre segura. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio. Todo mundo conhece, ou eu suponho aqui que todo mundo conhece a história de Jó. Aquele homem que tinha tudo. Aquele homem que tinha filhos, que era rico, era abençoado. Era uma pessoa que, podemos falar, era o cara perfeito. Tinha tudo. Mas faltava uma coisa. Ele era um homem que fazia as coisas conforme a palavra de Deus. Ele era um homem que agia conforme as regras que ele conhecia. Ele fazia sacrifícios pelos filhos dele. Ele falava para Deus: Senhor, eu te peço perdão pelos pecados dos meus filhos e por aqueles pecados que eu nem sei que eles têm cometido. Agora, acaso não veio a aprovação ainda assim na vida dele? Veio. Ele sofreu, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde. A gente pode falar: mas nossa, Deus é injusto. Deus não queria ensinar nada para esse cara. Deus não tem dó dele. Olha o que ele está passando, e ele não fez nada para merecer aquilo. Mas o Senhor, ele queria ensinar uma coisa para Jó. Eu peço para você abrir a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Você vai falar assim: um homem rico, um homem com muitos filhos, um homem que tinha tudo, um homem com muita fama e bem reconhecido. Ele que precisa mais?
Ele já tem Deus, ele é perfeito, não precisa mais, ele chegou lá. Mentira. Mentira. Ele não tinha chegado lá. Em que coisas ou pessoas temos colocado nossa confiança? E qual tem sido o nosso modo de agir diante das preocupações? Jó capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. É Jó quem está falando. Mas agora os meus olhos te viram. Senhor, anteriormente, o Jó que estão falando. Eu sei que o Senhor tirou tudo de mim. Mas o Senhor está me ensinando. O Senhor estava ensinando Jó quem que era ele realmente. Eu não sei se você lembra que quando Jó perdeu tudo, a mulher dele falou uma coisa. Falou: Jó, amaldiçoa o Senhor e morre. Você já não tem mais por que viver. Você não tem mais por que viver. Mas o Senhor estava ensinando para Jó: Jó, vou te ensinar uma coisa. Quando você tinha tudo, e quando você tinha o controle de todas as coisas, eu era o Senhor. Agora que você não tem nada, agora que você tem passado por meio de todas as provações possíveis para um ser humano, agora que eu tenho tirado tudo de você, ainda assim, eu continuo sendo o Senhor. Eu continuo sendo Deus. Eu não mudei porque mudou a situação na qual você está. Eu continuo sendo o mesmo. Era isso que o Senhor queria ensinar para o Jó. Jó, eu não mudei porque a sua situação, o seu controle das coisas mudaram. Eu continuo sendo o mesmo, ainda quando você perdeu tudo. Porque agora quem tem controle de tudo sou eu, o Senhor. Por isso que Jó fala: mas olha, Senhor, eu te conhecia de ouvido, ouvi falar do Senhor, mas agora no meio da provação, no meio da dificuldade, o Senhor tem me ensinado, tem quebrado o meu orgulho, tem quebrado o meu coração, para me mostrar que Ele continua sendo o mesmo. Hoje na nossa vida, quando falta dinheiro em casa, temos conseguido lembrar que nosso Deus está no controle? Quando tem relacionamentos quebrados, ou doenças, ou quando você está enfrentando alguma doença, será que você tem colocado a sua esperança nesse Deus? Quando você sofre ameaças de qualquer tipo, a sua torre forte tem sido o Senhor? Quando você está passando uma situação difícil no trabalho ou no lar, uma dificuldade com a qual você não consegue lidar, você tem colocado a sua esperança no Senhor? Quando você tem filhos adultos que precisam ser norteados por Deus, você tem tentado com a sua própria força ou você tem colocado a sua esperança nesse Senhor? No Senhor Deus. Quando você tem dívidas e contas para pagar, que você fala: Senhor, eu já não sei o que fazer. Você tem colocado a sua esperança naquele que pode te dar a paz que sobrepassa todo o entendimento? Quando você perdeu um familiar, você já olhou se o Senhor está querendo te ensinar que Ele continua sendo o mesmo? Quando você orou e você não recebeu aquilo que você pediu, do mesmo jeito que Jesus orou no Getsemane, não será que o Senhor está te ensinando que Ele é soberano e tem controle sobre todas as coisas? Você acha que o Senhor não se importa com você? O Senhor se importa contigo tanto quanto se importa comigo. Por isso eu quero que a
abra as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, olha o que fala Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam delas, é que sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É até o versículo 34. Irmãos, Jesus está falando o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. A palavra preocupação, na NVI, na Almeida Revista e Atualizada, é ansiosos. Preocupação e ansiedade é a mesma coisa. Pessoal, se você fala, não, eu não sou ansioso, eu só fico preocupado. Você é ansioso, meu irmão. Eu também sou ansioso, eu também fico preocupado. E quem de vocês, tanto como eu, já não se preocupou pelo que vai comer amanhã? Pelo que vai vestir amanhã? Nossa, cara, mas eu preciso fazer esse negócio que vai vir daqui a um mês, eu não sei o que vou fazer. Mas se você nem sabe se vai ter um amanhã, meu irmão, o que vamos comer? E o exemplo de Jesus eu gosto muito. E eu quero explicar muito bem, porque algumas pessoas aproveitam isso aqui para colocar isso e ser ociosos, para aproveitar e viver na ociosidade. Por quê? Mas as aves nem se preocupam pela vida. Olha o que Jesus falou, que você não precisa se preocupar com nada, viver a vida, curtir, e tudo vai vir do céu. Não, eu não estou falando isso. E Jesus não estava falando isso. Ao contrário, Jesus está falando que se Deus se preocupa com as aves do céu, como não vai se preocupar conosco? Eu não sei se quantos de vocês já viram um passarinho. Todo mundo já viu, né? Com certeza. Uma vez eu estava olhando lá no seminário um passarinho, ele era muito gordinho. Eu falava, nossa, mas aquele passarinho está bem alimentado, hein? E olha que ele não trabalha. Não, peraí. Ele trabalha assim. O que ele faz? Ele tem que sair do ninho, procurar a comida. E o mais interessante é que quando você observa um passarinho, não é que ele fica comendo tudo para ele e fica com toda a comida. Ele pega a comida e leva para onde? Para o ninho. Para compartilhar com quem? Com os filhotes. E ele tem um trabalho para fazer. Ele tem que cuidar dos filhotes. Não é o que todos nós fazemos? O que todos os pais têm que fazer? Olha, o Senhor se preocupa contigo.
O Senhor se interessa contigo. O Senhor te deu um trabalho. E se você não tem um trabalho, não fique pensando que Ele não vai te sustentar. Porque se Ele sustenta um desses passarinhos, a palavra de Deus fala: vocês não são mais importantes do que eles? Acaso o Senhor não sabe de todas as coisas que a gente precisa? E aqui fala: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? No 27 fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe ou porque se afane, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém pode. No 28 fala assim: por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Pessoal, se é roupa que está faltando para você, o Senhor vai providenciar. E não estou falando só de roupa, estou falando de comida, estou falando de todas as coisas. Porque em Filipenses fala assim: em todas as coisas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, com súplica e com ações de graça. Lembre-se de tudo o que o Senhor já tem feito na sua vida até agora, porque isso tem que ser o alimento da sua fé. Tudo que o Senhor já tem feito hoje, até hoje com você, tem que ser o alimento suficiente para que você se humilhe diante de Deus e suplique para Ele: Senhor, o Senhor tem me sustentado até aqui. O Senhor me tirou de momentos nos quais eu achava que nunca mais ia sair. O Senhor me trouxe até aqui. E eu confio que o Senhor pode me guardar. Isso tem que ser o alimento da minha fé para orar diante de Deus. E para que a paz que sobrepassa todo entendimento guarde o meu coração e a minha mente. No versículo 31, Mateus capítulo 6, fala assim: portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pessoal, a gente falou: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Será que a gente tem essa felicidade em Cristo Jesus? Será que a gente reconhece esse Deus no momento da aflição que você está hoje? Devemos procurar as coisas que vêm do Senhor: a unidade entre os irmãos, a comunhão para com os irmãos da igreja, servir ao Senhor no lugar e no contexto em que Ele nos colocou. Irmão, você, assim como o passarinho, você tem um trabalho. O primeiro trabalho é colocar o Senhor como o Senhor da sua vida. Se hoje você tem tentado lutar nessa vida com a sua própria força, você tem que deixar isso de lado. E vou te falar quais são os trabalhos que você tem para fazer. É isso aí. Primeiro, devemos procurar as coisas que vêm do Senhor. Depois, a unidade entre os irmãos. Se você tem algum problema com o irmão, se você tem que solucionar alguma diferença com o irmão, vai e faça isso hoje. Se você tem que procurar a paz na sua família, faça isso hoje. Servir ao Senhor no lugar e no contexto que Ele nos colocou. O Senhor te colocou em algum lugar. O Senhor te colocou numa igreja. O Senhor te colocou em algum trabalho que você tem. O Senhor te colocou num bairro. O Senhor te colocou numa casa, numa família. E lá você precisa trabalhar. Lá você precisa ensinar para as pessoas quem é seu Senhor.
Lá você precisa mostrar para essas pessoas que você não procura as coisas que as pessoas do mundo procuram. Porque Jesus está falando que são os pagãos que correm atrás dessas coisas, atrás da ansiedade, atrás da preocupação, ficam com medo. E não é pecado a gente temer não é pecado a gente temer o que a gente não vê. Mas sabe o que é pecado? Colocar aquilo como prioridade na minha vida. Colocar a preocupação antes do que Deus. Colocar a ansiedade antes do que Deus aqui no meu coração. O trabalho que nós devemos fazer no nosso contexto, os homens mais velhos devem instruir aos jovens, as mulheres ensinar as mais jovens a viver uma vida de piedade, os crentes mais firmes trabalhar na vida das pessoas que estão faz pouco tempo na igreja. Como corpo de Cristo devemos nos interessar pelo bem-estar do irmão, devemos orar uns pelos outros. Devemos ensinar às crianças e aos adolescentes como exemplo e como testemunho. Devemos agradar ao Senhor com todas as nossas atitudes. Esse é o trabalho que o Senhor tem dado para você primeiro. Esse é o primeiro trabalho com o qual você precisa cumprir. E o Senhor vai se encarregar de todas as coisas que está faltando para você. E o Senhor sabe de todas as coisas que a gente precisa. Se você precisa de sabedoria, Tiago fala que o Senhor vai te dar sabedoria. E eu queria terminar com essa frase, que fala assim: seja qual for a dificuldade, o sofrimento que você esteja passando hoje, lembre-se que o Senhor está trabalhando através dessa situação para te aproximar mais e mais dele. Seja qual for a situação ou a dificuldade que você está passando hoje, que eu não sei, mas você sabe, você conhece, de todas as coisas que a gente mencionou aqui, o Senhor está usando essa situação para te aproximar mais e mais dele. Você sabe, irmão, o que é bom de Deus? Tudo. E por que tudo? Porque Ele usa cada situação da minha vida e da sua vida para nos aproximar mais dele. Até a nossa ansiedade, até a nossa preocupação. Por quê? Porque a gente está ouvindo essa pregação hoje. E a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre a ansiedade. Se Deus está trabalhando na nossa vida, então por que ficar ansioso? Se Deus está no controle do meu coração, por que ficar preocupado? Devemos nos entregar a Deus sabendo que cada dia da nossa vida é uma oportunidade para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O maior exemplo é Jesus Cristo. E quero falar o último aqui, no Getsemane. Jesus orou e falou: Senhor, se é possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão esse é o maior exemplo que temos de oração. Humildade e súplica, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar, tá bom? Bendito Deus e Pai, bendito Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a gente pode abrir a Tua palavra. Obrigado porque a gente pode saber, Pai, que
o Senhor está no controle de todas as situações da nossa vida. Senhor, queremos pedir sabedoria e inteligência para lidar com a nossa preocupação, com a nossa ansiedade, conforme aquilo que a Tua Palavra nos fala. Queremos lembrar de todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, de todas as bênçãos que o Senhor já tem nos dado, e que o Senhor continua a nos dar. Queremos que isso seja o alicerce do nosso relacionamento contigo, Pai. E por sobre todas as coisas, a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nos ajude nessa semana a saber como lidar com a nossa ansiedade, Pai. Em nome de Cristo, em nome de Jesus, que eu oro. Amém.